foi falado sobre a pergunta sobre os 7 selos, né? Ali, por que Dan, filho de Jacó, não é mencionado na lista dos 144 mil marcados em Apocalipse 7, de 1 a 8? Aquele trecho lembra que Deus está dando a lista ali das 144 mil testemunhas, alistando 12 mil de cada tribo, e a tribo de Dan não é mencionada. E na verdade a tribo de Efraim também não é mencionada porque é substituída pelo José, que era o pai, né? José como pai de Efraim e Manassés. Então assim, o porquê a gente pode chegar mais perto, né? O motivo é que na história de Israel, Dan, a tribo de Dan, da tribo de Dan, que surgiu no período de Juízes, a primeira vez, e no período dos Reis, a segunda vez, a idolatria em Israel como oficial. Foi da tribo de Dan que surgiu a idolatria. Lá em Juízes, versículo 18, capítulo 18, na verdade o capítulo 17 fala de Efraim, da ida do nosso xará Mica. Está escrito aqui, ó. Havia um homem da região montanhosa de Efraim cujo nome era Mica. Então, o Mica é efraimita. Nós sabemos disso. Está explicado. Então, mas aí o Mica ele contratou um sacerdote particular, um levita, para ser o seu sacerdote particular, para ali consultar Deus, né, o personal sacerdote. Então, ele fez isso, e no capítulo 17, é da tribo de Efraim. No capítulo 18, alguns homens da tribo de Dan que estavam atrás do território que ainda não havia sido distribuído, esses homens foram lá e roubaram do Mica o seu sacerdote, com estola sacerdotal, uma série de elementos ali que eles usaram para estabelecer um culto separado, né? Culto da tribo de Dan, estabelecer um local. Então no versículo 18, Juízes 18:30 fala, depois de terem feito isso, inclusive Mica foi atrás, ameaçando, eu quero meu sacerdote de volta. Não, se vier a gente vai matar você. Não deixa o pessoal nervoso, não. É um texto interessante. Versículo 30 fala, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por mim, que estabeleceram para si todos os dias em que a casa de Deus teve em Siló. Então, eles tinham feito um culto particular. E a mesma coisa aconteceu com Jeroboão, em 1 Reis, capítulo 12. Depois de Salomão, o que aconteceu com o reino? Ele foi dividido. O seu filho, né, Roboão, em vez de ouvir o conselho dos idosos, mais experientes dos mestres ali da nação, ele se cercou do conselho dos seus colegas, e por causa de uma atitude mais severa do que o próprio pai dele, Salomão, então o povo, uma parte se revoltou e começou a seguir Jeroboão, né? Ali houve a divisão dos reinos do norte e do sul, ok? E o que Jeroboão fez? Jeroboão também era da tribo de Dan, ok? Versículo 25 a 30, 1 Reis 12, 25 a 30. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo mesmo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, que é o lugar estabelecido por Deus, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito,
pôs-o em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Ok? E aí foi estabelecido esse outro centro de culto, de relacionamento com Deus, totalmente contrário ao que Deus tinha falado, que devia ser em Jerusalém. Tudo isso ligado à tribo de Dan. Então, eu creio assim, até onde a gente pode chegar, porque Dan é omitido, a gente tem essa informação bíblica que Dan foi usado para criar duas vezes diferentes uma idolatria oficialmente estabelecida em Israel. Ok? Agora, em Ezequiel 48:2, né, no milênio, Ezequiel capítulo 40 até 48, está falando da divisão de terras, da reconstrução do templo no milênio. Dan recebe herança, ok, na divisão de terras no milênio. Então, né, depois foi resolvido perante Deus aquilo que tinha sido, não foram parte das testemunhas na tribulação, mas no milênio eles retornaram a bênção do Senhor. Ok? Tudo bem? Tá bom. Isso é algo importante, né? A gente, quando você vê esses dois trechos aí de Ezequiel no Juiz 17:18, vê essa aparentemente uma coisa sem importância. Mas estava uma confusão, já estavam no período de juízo, uma bagunça, cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Mas é interessante a gente entender que o relacionamento com Deus, ele é sempre estabelecido pela palavra de Deus. Porque ele falou, é assim que eu quero, é assim que eu aceito, é assim que você tem comunhão comigo. Então qualquer invenção, percebe? Deus considera muito sério isso aí. Há consequências, e Dan, provavelmente foi isso que ele sofreu mesmo. Então é importante a gente entender que uma vez que Deus colocou na sua palavra certas coisas, não cabe a nós, uma aplicação, né? Não cabe a nós tentar cultuar, adorar a Deus a nossa maneira, mas a maneira que Ele estabeleceu. Inclusive, é esse contexto que acontece quando Jesus encontra a mulher samaritana, que esses dois bezerros ali andando no final geraram o povo de Samaria, ok? Que no final virou inimigo do restante da nação. Tudo bem. Agora tem outra pergunta aqui que a gente recebeu aqui, né? Bom, já ouvi dizer que quem ouviu o evangelho do arrebatamento e não creu, não poderá crer durante a tribulação. Há base bíblica para isso? Pierre ontem mencionou isso, né? 2 Tessalonicenses, abre lá, por favor, 2, 10 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12. Que diz, está falando ali sobre, vamos ler do versículo 1, tá bom? Que é melhor para a gente pegar o contexto. 2 Tessalonicenses 2, 1 até o 12. 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tem várias coisas que Paulo está escrevendo aqui em sequência. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito,
O mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E agora o versículo 10 a 12. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Importante ficar claro aqui no texto de Tessalonicenses que Paulo está falando do período da tribulação, período onde o iníquo, já opera, é o anticristo, debaixo do poder da operação de Satanás. Ok? Então, esses versículos aqui estão todos numa sequência. Então, o que acontece? Essa questão do endurecimento por causa da incredulidade é uma doutrina bíblica. Muitos textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Os que perecem aqui no texto, é uma forma de descrever os incrédulos. Você pode confirmar depois em 2 Coríntios 4:3. É uma forma que é dita em relação... É a mesma expressão usada lá para se referir aos descrentes, que continuarão enganados pelo inimigo. Por quê? Porque havia um período onde eles ouviram, deviam ter, o texto fala, não acolheram o amor da verdade, não acolheram a verdade, e acolher é receber algo, é se apropriar como seu. Você ouve, e o que você faz com a mensagem que você ouve? Você tem que fazer alguma coisa, No caso, receber a Cristo, crer em Cristo, em contraste com as ilusões mentirosas de Satanás. E o termo foi usado para descrever a atitude dos Tessalonicenses quando ouviram o Evangelho. Interessante, para a mesma igreja, Paulo usou essa expressão. Em 1 Tessalonicenses 1,6 ele fala: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido, a mesma palavra, tendo acolhido a palavra. Então eles ouviram o Evangelho e creram. Mas tem um grupo de pessoas que na período da igreja ouve o Evangelho, assim, eu não quero, ok? Posto que em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, em 1 Tessalonicenses 2,13 também, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. E aí Paulo em 2 Tessalonicenses fala da operação do erro para acreditarem na mentira. O que é isso? O texto está falando, é uma ação de Deus, ok? É Deus, ok? Deus lhes manda a operação do erro, ok? Um monte de sinais, um monte de coisas que as pessoas vão ir atrás, ok? E isso já está falando que esse tipo de mistério, o que está acontecendo também já acontece em todas as épocas, lembra? Isso é arrebatamento é iminente, Isso tem que estar acontecendo o tempo todo, porque o diabo não sabe quando o Senhor Jesus vai nos buscar, mas ele tem que estar operando. Mas vai chegar uma hora que, depois que certa coisa acontecer, ele usa a palavra que é apostasia, a gente vai ver isso mais para frente, outra pergunta, essa operação do erro vai se tornar algo oficial também, Então, é uma ação de Deus em fazer com que o engano operado por Satanás, através do anticristo, seja para castigo e consequência da rejeição das pessoas à verdade pregada na época da igreja. Esse conceito é estranho? Não, porque Deus usou com o faraó, ok? Romanos 9, 17 e 18. Porque a Escritura diz a faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E se você for ver a história de Faraó, é interessante, porque Faraó tinha sempre uma mistura, Faraó, quando teve a oportunidade de confiar, não, eu vou entender que Deus está falando, eu vou fazer. Ele rejeitava. Chega uma hora, depois de certa praga, que agora foi assim, agora você está endurecido mesmo e
vai ser assim para frente, daqui para frente. Então tudo que vai acontecer depois, em certa praga para frente lá, vai mostrar que Faraó, ele, por ter escolhido não crer, não dar crédito à palavra de Deus, por meio de Moisés e Arão ali, agora você não vai voltar mais. Romanos 11, 7 a 10 fala: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Em 1 Reis 29, 19 a 23, o outro profeta lá no tempo dos reis, né? Nação idólatra lá, profeta Micaías, né? Fala, 1 Reis 29, 19 a 23. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia dessa maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: o que? Respondeu: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, estes seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Muito parecido com o texto de 2 Tessalonicenses. Lembra? O Pedro explicou ontem, né? O diabo está operando, mas está fazendo o quê? A vontade de Deus. A gente sempre tem uma fase que é meio brincalhona: o diabo é o diabo de Deus, né? Então ele vai fazer exatamente o que Deus quer que ele faça, segundo a sua natureza, ok? Nada contrário a ela. Jesus mostrou que o povo de Israel, já nos evangelhos, também vivia dessa forma, ouvia e não queria, mesmo com um monte de coisas que Jesus fazia, sua mensagem, seus sinais, provando que ele era Deus. Mateus 13,15 fala: porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Atos 28, 27. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviam tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. João 12, 37 a 38. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então isso significa que as pessoas que rejeitaram o evangelho pregado pela igreja não vão ter outra chance. Não vai acontecer aquilo que do filme Deixados para Trás mostra ali: agora eu lembrei, nossa, eu vou me converter. Essas pessoas não irão, ok? Continuarão enganadas pelo inimigo, porque elas decidiram, né, fechar os seus ouvidos, os seus olhos, quando Deus estava oferecendo, na época que elas viveram, que era da igreja, a salvação. E elas estavam se satisfazendo na vida sempre longe de Deus. É isso que o texto de Tessalonicenses fala, né? A prova que fundamenta o seu julgamento: não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se. A palavra aqui usada é aquilo que parece bom, que satisfaz a preferência de alguém. Deleitar-se com o que o texto fala? Com a injustiça, com tudo aquilo que Deus reprovava. Então, o que elas estavam interessadas enquanto elas ouviam o Evangelho era: eu vou viver do meu jeito para mim mesmo. Deus fala: não faz isso, porque vai ser endurecido. Paulo falou para a igreja que essas pessoas seriam endurecidas. Quando quiser depois, não, agora você já rejeitou, ok? Então, eu creio que esse trecho, junto com toda essa base bíblica que a gente vê como uma doutrina comum da Bíblia, de mostrar que, pode deixar mais tarde, né? Eu vou crer depois, né? Eu vou primeiro viver minha vida. Isso, diante da iminência da volta do Senhor Jesus, é o maior risco que o ser humano descrente corre, certo? Porque ele, como o Pierre falou, primeiro dia, ele pode não ter
né? Como é que ele sabe que ele vai ter o amanhã? Por isso a Bíblia fala, inclusive no contexto de evangelismo, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, não amanhã. Você não tem, ninguém tem. E você pode, Jesus voltar hoje, você pode fazer parte daqueles que ouviram, não acolheram a verdade, e agora Deus vai mandar, agora você vai acreditar que mentira é verdade. É isso que vai acontecer. Okay? E o propósito aqui no texto, né? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, deleitaram-se com a injustiça. Okay? Sempre a doutrina da salvação mostra que não é o homem que controla, que determina coisa nenhuma, né? Deus falou, né? Deus falou, abraça, acolhe, é para nós. Tudo bem? Outra pergunta. Pastor, ia dormir, mas fiquei imaginando se durante a quinta trombeta, onde buscarão a morte, mas não encontram. A palavra está trabalhando. Onde buscarão a morte, mas não a encontrarão, alguém se enforcasse. Né? Se tentar uma explicação para buscar a morte e não encontrar, alguém se enforcasse. Ele sentiria a dor sem morrer, como se imortal, ou os demônios e gafanhotos humanos os impediriam, né? Bom, lá na quinta trombeta, Apocalipse 9, né? Está falando ali, no versículo 5, que foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Né? Apocalipse 9 fala desse tempo da quinta trombeta. Agora, o fato dos homens, essa expressão, o fato dos homens buscarem a morte e não encontrarem, né? Eu penso que se refere a um sofrimento tão intenso que eles vão querer se livrar por meio da morte, ok? Isso acontece no nosso tempo já? Uma pessoa que está sofrendo e não lida com aquilo de maneira correta, uma depressão profunda ali, o próximo passo, se ela não aprender a lidar com aquilo, se ela não buscar o Senhor, se ela não, né? Qual é normalmente? A tentativa de suicídio. Algumas conseguem se matar e algumas não conseguem. Dá errado o plano, né? Oi? Dá errado. E muito pior. Isso. A cara trabalhou o ano inteiro passado lá no Ciatox, mais ou menos, se eu não estou enganado, 70% de chamadas lá era tentativa de suicídio, né? E eu pelo menos entendi que a maioria não conseguiu ter um tratamento ali, mas muita gente, né, toda semana, todo dia, chamada de tentativa de suicídio, crianças, jovens, pessoas idosas, ok? Tentando se livrar da sua vida de alguma forma, por meio da morte, ok? Porque Deus está enfatizando com esses gafanhotos a capacidade dele de causar sofrimento. Em outras passagens de Apocalipse vão ter outras situações sobre que vai a capacidade de causar morte, é outra coisa. Por que eu penso assim? Porque em Jó, capítulo 3, versos 20 a 22, Jó, que estava passando por um sofrimento intenso, a gente sabe disso, né? Que chegou a pedir a morte várias vezes, né? E era um homem de Deus. Imagina a turma aqui de Apocalipse, que é descrente. Jó escreve assim: por que se esconde luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura. O que Jó está pedindo? Ele está falando, o sofrimento está muito intenso, né? Eu acho que a morte seria o melhor livro para mim. Só que Deus aqui em Apocalipse está falando que esses
instrumentos aqui que ele mesmo tem controle, o objetivo é atormentar, é causar sofrimento. E é interessante, determina um período de 5 meses, ok? Então, sem matar essas pessoas. Por isso, eles vão tentar, mas não vão conseguir. Então, é algo determinado por Deus, não pela pessoa, porque se ela pudesse, ela se mataria. Mas é um período de tormento, determinado ali como um tipo, né? É uma das pragas ali de Apocalipse. Ok? Outra pergunta. Existe alguma referência do arrebatamento em Apocalipse? Bom, existe algumas referências do arrebatamento em Apocalipse, né? Agora, uma coisa importante é a gente entender a própria divisão do livro, ele explicou isso também, né? Que o livro é dividido em 3 partes, né? Ele fala do período da igreja, né? Que é chamado das coisas que viste, está escrevendo para João, que é o último apóstolo, né? Vivo. As coisas que viste vão do capítulo 1, versículo 4, até o final do capítulo 3, que é o verso 22. Então, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Começa aí e tal, escrevendo as 7 igrejas, ele vai desenvolver esse assunto até o final do capítulo 3. Depois, começa assim mesmo, depois dessas coisas, do capítulo 4, verso 1, depois dessas coisas, aí está falando das coisas que hão de acontecer. Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E esse período vai do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 19, verso 21. Então, começo do capítulo 4 até o final do capítulo 19. E depois a gente vê um período de milênio e eternidade, que é os últimos 2 capítulos de Apocalipse, 20 a 22. Então, o próprio trecho de Apocalipse 4.1, acabamos de ler, né? Sobe para aqui, né? Essa expressão, sobe para aqui, já tinha acontecido, né? Para falar de arrebatamento no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 12.2, Paulo, falando a respeito dele mesmo, diz o quê? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao céu, ao terceiro céu. Ele desenvolve, se no corpo ou fora do corpo, não sei, ele fala, e viu certas coisas. A mesma experiência de João, Paulo também teve, só que Paulo não ficou lá, Paulo voltou, ok? Que também vai acontecer conosco, né? Na vinda do Senhor Jesus, que foram arrebatados, voltarão totalmente transformados com ele. Outra referência em Apocalipse, as 2 testemunhas, lá em Apocalipse 11, de 11 a 12, tem ali 2 testemunhas que vão ser levantadas, né, que o texto parece indicar que se refere a Elias e Moisés, por causa de algumas características, mas fala assim, depois que eles exerceram o ministério deles, de testemunhar ali na segunda metade da tribulação, ok? Depois de 3 dias e meio, está marcando o período ali, que é a metade para frente, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui, mesma expressão usada para João, as 2, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O que aconteceu isso com eles? Eles tinham testemunhado, começo do capítulo lá, você vê isso aí, capítulo 11, tinham testemunhado, terminaram o seu ministério que tinha a ver com o templo, porque o templo errado, o templo edificado pelo anticristo com os judeus ali, então ele vai ser destruído em Apocalipse ali, e o ministério deles era basicamente mostrar, assim, peraí, esse não é o templo, né? Testemunhar para os judeus ali, que vão estar vivendo, mostrando que o templo verdadeiro vai ser aquele que Ezequiel, capítulo 40, 48, coloca, né? Com a medida certa, com a restituição do jeito de Deus. Então, lembra que na tribulação, primeira metade da tribulação, o inimigo, o anticristo, vai ajudar Israel a estabelecer um culto ali, que depois ele mesmo vai destruir aquele culto, ele vai profanar aquele culto por uma série de coisas que já aconteceram na história no período grego também. Então, depois do ministério dessas testemunhas, elas serão mortas, né? Haverá uma grande festa nas nações, olha, matamos aquelas testemunhas, né? O povo ali,
festejando a morte dessas duas pessoas separadas por Deus, e depois Deus ressuscita e fala, subir para aqui, mesma expressão usada para João, e a mesma experiência que Paulo teve. E também em relação ao próprio Jesus, Apocalipse 12:5, fala que Jesus, o que aconteceu com Jesus, quando ele se refere a Jesus ali, falando da sua trajetória, ele está falando, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus está, ele vai descrevendo o nascimento de Jesus, vindo da tribo de Israel, e vai falando que esse arrebatamento tem a ver com a ascensão de Jesus. Então Jesus também tem uma referência ao arrebatamento do livro de Apocalipse. Só uma dúvida aqui, porque as pessoas pensam que as duas testemunhas seriam Moisés e Elias, sendo que ao homem é dado morrer uma vez, e as testemunhas seriam mortas. Não faria sentido, né? Certo, ao homem é dado morrer. Então, mas esse versículo de Hebreus, né? Ele está falando do quê? Ele está falando que há uma como é que se diz a palavra? Oportunidade, né? Assim, você tem essa vida para crer, né? Você tem, aqui estamos falando antes inclusive, né? Tem essa vida para a gente crer no Senhor Jesus, não tem, né? Vai acontecer algo depois, lembra o livro de Hebreus, né? Escritor judeus, então tem toda uma mentalidade ali de confusa a respeito do vai ter. Os judeus perguntaram para Jesus, lembra naquela época, mas ele se morreu, como é que ele volta, como é que estão? Um monte de coisa. Agora, o que é interessante, por exemplo, né? Em relação a Moisés, é mais complicado, mas em relação a Elias não morreu, né? Ele foi arrebatado, né? Elias subiu aos céus sem morrer. Então, agora está a questão, assim, a associação com essas testemunhas, né? Aqui, né? É por causa de alguns versículos, Apocalipse 11:6, né? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Uma referência ao ministério de Elias, né? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Então, é uma especulação. Pode ser que seja os dois, né? Por causa das características do seu ministério aqui na terra. Alguns dizem também que o outro seria Enoque, porque Enoque também foi arrebatado. Já ouviu dizer. Uma das testemunhas? Uma das testemunhas seria Elias. Ok. É que Enoque, assim, né? A dificuldade em relação a Enoque é que a gente não conhece. A gente sabe de Enoque que ele agradou a Deus. Ele foi arrebatado, ele foi levado, né, para junto de Deus. Mas a gente não sabe o ministério que ele exerceu, né? Agora, essas características a gente pode ver na vida de Elias e de Moisés, né? Pode. Uma interpretação por causa do que falaram de João Batista, porque João Batista é o precedente de Elias e Jesus falou, Elias já veio, se referindo a João Batista. Então, uma interpretação é que essas duas testemunhas não é nem João Batista, não é nem Moisés, não é nem Elias, mas virão com o mesmo Espírito Santo que executou aquelas obras e vão fazer aquilo. Então tem essas teorias, não é? E aí a gente tem que achar aquela que é mais compatível com aquela que é a totalidade da Escritura. Sim. Mas então, assim, a pergunta, né? Existe referência ao arrebatamento em Apocalipse? A gente viu algumas aqui, né? Tudo bem? Outra pergunta. Quem pregou os eleitos da grande tribulação? Esse período é uma nova dispensação? Então, a gente vê que na primeira metade da grande tribulação foi um ministério exercido por essas 144 mil testemunhas, né? Lá de Apocalipse 7, que está falando sobre elas aqui um pouquinho, né? É interessante que no mesmo capítulo, quando você vai lendo em Apocalipse, do versículo 9 para frente, o que você tem depois do ministério de pregação? Você tem o resultado. Qual foi o resultado? Logo em seguida, depois dessas coisas, no mesmo capítulo, vi
João está no céu, né? Vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, salvos durante a tribulação e como resultado do ministério das 144 mil testemunhos. Na segunda metade da grande tribulação, né, a gente tem o ministério das 2 testemunhas que a gente acabou de falar, né, comparando o tempo erguido ali, a Ezequiel 40 e tal. Então, no capítulo 11, né, já foi mencionado o ministério, mas eu vou ler aqui, que é interessante. Apocalipse 11, de 1 a 7. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus. Que santuário? Aquele que tinha sido construído pela autorização do anticristo. O seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi-lhe dado aos gentios, estes por 42 vezes, calcarão aos pés da cidade santa. Okay? Quando você vê o santuário, lá de Ezequiel 40 e 48, jamais os gentios vão calcar o pé sobre a cidade santa, porque aquele santuário está em outra época, que é o milênio. Não vai ter esse tipo de atitude em relação ao santuário. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, né, que é a metade da tribulação, vestida de pano de saco. São estas as 2 oliveiras, 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem, têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Okay? Então a gente vê esse ministério das testemunhas na primeira metade e na segunda metade, né? Se é uma dispensação, né? Eu acho difícil, assim, eu não tenho muita assim, convicção em relação a uma divisão muito certeira. Tem coisas mais claras que eu consigo ver na palavra, né? O período antes da queda, depois o período do tratamento de Deus com o homem, antes do dilúvio, aí muda alguma... dispensação é aquele período, né? Dispensação é um período de tempo onde Deus trata com o seu povo, né? A igreja é um tipo de dispensação para os dispensacionalistas, né? Onde Deus trata certas coisas com o seu povo, aquilo emenda na próxima assim, desdobramento histórico, teológico, para alcançar certos propósitos dentro daquele, com aquele povo, ok? Então, tem várias linhas que defendem o número X ou Y. Eu particularmente penso, se for em questão de dispensação, que as últimas coisas são uma dispensação só, ok? É o que eu penso. O que foi as 70 semanas de Daniel? Bom, o livro ali no carnaval do ano passado, né? Pierre explicou, tem no material que estava sendo usado ali na igreja, né? Sobre o retiro do ano passado, né? Foi explicado também antes, mas vamos ler o trecho, né? Daniel 9, 24 a 27.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel era o quê? Israelita, judeu. Sobre o povo de Daniel, sobre a tua santa cidade, Jerusalém. 77, tem tem uma apostila ali que mostra assim, né, todo o cálculo, todo o que significa, literalmente é 77 de anos, tal, dá 490 anos, determinado sobre o povo, para que aconteça o quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. E aí, nas 70 semanas, você vai perceber que vai ter um intervalo na continuidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia para ungir o Santo dos Santos. Não o Santo dos Santos, como a gente acabou de ler, que o inimigo ajudou a construir, mas o Santo dos Santos, outro, que vai acontecer edificado por Jesus no milênio, que é Ezequiel 40 a 48. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7, você está falando, 7 semanas, 7 anos. As primeiras 7 semanas se refere ao tempo da reconstrução de Jerusalém, ok? Então, desde essa ordem, para começar a edificar Jerusalém, quando eles estavam voltando do exílio. São 49 anos lunares. E 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As 62 semanas se refere ao tempo entre a reconstrução de Jerusalém e o ungido, que são 434 anos lunares. Quando você junta tudo, dá 483 anos. Ok? Agora, para 490, falta o quê? 7 anos. Então, ele continua. Percebe? Entre essa primeira e a 62, não tem intervalo nenhum. Né? Mas, depois, versículo 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, morte de Jesus, sua ascensão, ressurreição e ascensão, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações, estão determinadas. Então a gente tem 2 eventos nesse versículo 26. A morte do ungido, o fato de não estar mais aqui, ano 33 depois de Cristo, né, entendendo dessa forma, e a destruição de Jerusalém, que foi no ano 70. Agora note que entre esses 2 eventos houve um intervalo de 37 anos. Isso é importante porque cumprimento de toda a profecia do livro de Daniel, da estátua de Nabucodonosor e tal, ela tem sempre essa divisão depois de intervalos, ok? Que separa a primeira vinda, né? Versículo 24, fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados e espiar a iniquidade, e a segunda vinda, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o Santo dos Santos. Isso não tem nada a ver com a igreja, porque está determinado sobre o teu povo, Israel. Israel só espera a primeira vinda do Messias, que ele já rejeitou, e espera a segunda vinda, porque ele vai perceber que ele devia ter crido na primeira. Então, a 70ª semana, né, 7 anos finais, aí ele escreve, ele fará, o que vai acontecer? Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, que é essa última. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, como a gente já viu em Apocalipse, e a oferta de manjares, naquele templo construído durante a tribulação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Está falando agora da vinda de Jesus, até contra o anticristo, no final ali, antes de inaugurar o reino. Então, só para resumir, tem muita informação, né, ela é muito importante, mas as 70 semanas de Daniel são um período histórico determinado para o povo de Israel, que explica os eventos, até a cronologia, né, é muito preciso, na questão preciso a nível de dia, onde Jesus devia entrar, por exemplo, em Jerusalém. Explica os eventos desde a saída do exílio até o período em que prepara o estabelecimento do reino milenar. E é isso que interessa para o judeu. Né? É por isso, inclusive, que durante a tribulação, qual é o evangelho que vai ser pregado no livro de Apocalipse? Pelas testemunhas. O evangelho do reino. Porque ele está visando, apontando para o reino do Senhor. Ok? Então ela tem início com a abominação, com essa 70ª semana, começa com essa aliança entre o príncipe que é mencionado e tal, a quebra no meio da semana, fará cessar o sacrifício e tal. Então isso já aconteceu. Houve uma experiência tipo lá no Império Grego, quando foi profanado o templo, aí você não tem o que é, ali tem os livros apócrifos, né, aquele período de silêncio profético,
onde você tem os Macabeus ali, que não é escritura, né, inspirada por Deus, mas é um registro histórico interessante, como é que aconteceu essa profanação aqui, só que não é essa conta, ok? Porque se você fizer essa conta, aquilo está muito antes, é uma experiência, como várias coisas que acontecem na Bíblia. Tem uma experiência aqui que ela vai ilustrar, ela vai apontar para algo que é muito mais importante no futuro, ok? Eu já falou sobre isso também no primeiro dia, né, na citação do professor Carlos Oswaldo. Muito da teologia acontece dessa forma. Acontece no Antigo Testamento certos reis tendo certa experiência ali, que daqui a pouco, peraí, mas isso aqui não aconteceu na época do cara. Então, um pedaço aconteceu e o importante ainda vem pela frente, né? O Senhor Jesus mencionou em Daniel 9:27, em Mateus 24:15, né? Mencionou esses textos, que indica que essa semana ainda estava para se cumprir. Ele foi, ainda vai acontecer no tempo de Jesus para frente. Então não foi aquilo que aconteceu no Império Grego, que veio antes do Senhor Jesus. Ok? Então, é algo interessante para a gente entender. Então, a 70ª semana, esse Daniel 9, essas semanas aí, elas têm a ver com Israel e elas marcam para o judeu esse período. Eles tinham a cronologia do que ia acontecer, o intervalo que é citado ali, que é o período da igreja, que não interessa para o judeu, e depois o retorno, quando a igreja não estiver mais aqui, volta o relógio, né, de contar os 7 anos finais, que é a última semana. Qual livro fala sobre o arrebatamento? Bom, o primeiro livro que fala sobre o arrebatamento é Gênesis. A respeito de Enoque, como já foi citado aqui, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Hebreus 11:5 fala, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da tua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Depois a gente vê o exemplo de Elias, também a gente sabe, por causa do tempo, preciso ler aqui. A gente vê a questão, esse elemento, né, do arrebatamento sendo usado em relação ao Filipe, em Atos 8:39, o evangelista, né, quando saíram da água depois de haver batizado ali o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Não é que Filipe foi para o céu, mas foi encontrado depois em outra região. 2 Coríntios 12:2-4, né? Paulo fala da experiência dele mesmo, que foi arrebatado ao céu, terceiro céu. Então, ele viu coisas ali, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. E o texto clássico é 1 Tessalonicenses 4:15-17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, que morrem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra descerá, a palavra que significa vir para baixo, ok? Usada também em João 6:38, se refere à primeira vinda do Senhor, ok? Em 1 Coríntios 15, está falando a mesma coisa, detalhes de como o corpo vai ser transformado, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados, é uma referência ao arrebatamento, né, com mais detalhes sobre a transformação do corpo físico. E aquele primeiro trecho que a gente leu, 2 Tessalonicenses 2, né, falando da sequência ali, da vinda do anticristo, fala, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, né, o dia do Senhor, a tribulação que vem pela frente, não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Lembra, já foi explicado na igreja que a palavra apostasia, ela vem de duas formas no Novo Testamento, né? Ela vem às vezes com adjetivo, apostasia da fé, né? E aqui ela não está com adjetivo nenhum. A palavra apostasia significa simplesmente a saída. É esse o significado da palavra apostasia. A saída ou a partida. Então, não acontecerá, ok? A sequência que temos em Apocalipse, do capítulo 4 para frente, sem que venha primeiro uma saída.
ok? E o trecho continua mostrando ali o que o detém, essa saída é o que detém a sequência que vai começar a última semana de Daniel, ok? E o outro trecho que fala sobre o arrebatamento, já vimos na pergunta 3, é o livro de Apocalipse, várias referências ao arrebatamento. Bom, acho que o tempo já deu. Mas Né? tem uma pergunta que o... Tem o Lucas. responder, sim. Então vai, Lucão. Não, você, Lucão. Aproveita. Não se preocupe com o tempo. Não, resume muito não. O meu tempo, só falei o meu. O seu tá aí. Não resume não. Resume não. Vou tentar ser breve. A pergunta é a seguinte: Jesus irá reinar em Israel? Peraí, você vai pegar o Seu microfone. microfone? Vamos. Tem aí? Eu Tem? vou falar alto. Quando eu quero. Ó, pega esse aqui. Esse é bom, é da Xuxa. O dele é da Xuxa, o meu é Pavarotti, já falei, hein, meu? Bora. Pergunta: Jesus irá reinar em Israel? Acabou, eu pego da Madonna. Ele voltará e todos os olhos. Estou ouvindo a pergunta, tá bom? Jesus irá reinar em Israel, ele voltará e todos os olhos o verão. E com a inteligência artificial, como devemos nos preocupar? Resposta resumida é a seguinte: Jesus voltará e todo olho o verá é a segunda parte da volta de Cristo, é depois do arrebatamento. A gente não vai estar aqui, então a gente vai se preocupar. Vamos, se fosse no estúdio é rolar. Eu vou falar um pouquinho sobre, rapidamente aqui, o que é inteligência artificial. Acho que vale a pena falar porque está na roda, né? Um assunto sendo falado. Inteligência artificial é um termo criado há muito tempo atrás para falar da tentativa de reproduzir o comportamento do cérebro em software, tá bom? E ao longo do tempo vem se discutindo até onde isso é possível, tá? E a opinião, inclusive, depois quem quiser falar mais sobre isso, eu posso falar lá depois, tá? Mas a minha opinião, assim como de alguns cientistas respeitados, inclusive, é de que isso não é possível. Assim, a gente não consegue reproduzir todo o comportamento do cérebro humano em software. Não existe. Existem limitações no software para que isso aconteça. Então, um dos medos que algumas pessoas têm quando falam singularidade, eu vi pessoas inteligentes já falando isso, elas até pararam de falar, porque acho que elas perceberam que era bobagem. A ideia de que singularidade seria quando as máquinas, né, a inteligência artificial adquirisse consciência como a nossa e começasse a pensar como nós, e teria vontade, tomaria decisões, dominaria o mundo, Skynet, Matrix, essas coisas. Isso não vai acontecer, pessoal, porque o software não é capaz de chegar a esse ponto, tá? Esses softwares aí que estão na moda, que estão fazendo, né, chat GPT, essas coisas que o pessoal está usando, eles são treinados para fazer certas atividades de uma forma muito avançada. E é muito, às vezes, impressionante como outras tecnologias que a gente já inventou, mas aquilo não vai chegar ao ponto de reproduzir todas as nossas faculdades mentais, tá bom? Porque eles são treinados para fazer certas coisas específicas, do jeito que eles foram programados para fazer. Então, eu não sei o que a pessoa que fez a pergunta imaginou de inteligência artificial, mas primeiro eu queria dizer isso: inteligência artificial talvez não é o que a gente está pensando, é um tipo de software que estão usando, tá? Tem muito marketing no uso da expressão inteligência artificial. Quais são os perigos reais, então, da inteligência artificial? Tem vários, eu não vou falar todos que eu consigo enxergar, eu vou falar de dois que acho que vale a pena no nosso contexto. Primeiro, é o impacto no mercado de trabalho, tá? Muitas atividades que a gente achava que nunca o computador ia fazer, ele está fazendo. Então significa que alguns empregos vão sumir, tá certo? Tudo que pode ser colocado numa regra para ser executado vai ser automatizado. Conduzir, operar máquinas, veículos, pode ser que seja automatizado. Então é um risco. Então um recado para os mais novos, né, que os mais velhos têm que passar para os mais novos também sempre, né? Quando eu era moleque, falava assim: se você não sabe o que você vai estudar, estuda administração de empresa. Porque aí depois você se vira, você entra numa empresa lá e vai fazer alguma coisa lá. Nem que seja um cargo burocrático, alguma coisa, vai preencher formulário, nota fiscal, vai digitar um negócio lá. Minha opinião, esquece, isso não existe. Hoje, na dúvida, vai estudar tecnologia, principalmente os rapazes que vão ter que cuidar de família, de filho, vão ter que sustentar uma família. Se você não sabe o que você vai fazer, olha para a tecnologia, porque acho que se você não sabe, é isso.
Ah, então é a minha opinião. Se não der certo, também não vem me culpar, tá? Porque cada um é responsável pela sua decisões acadêmicas e profissionais. A gente tenta dar um direcionamento. Cada um tem que tomar a sua decisão, como eu tive que tomar um dia. Outro risco da inteligência artificial é a enganação, né? O que pode ser feito para enganar as pessoas, né? A gente tem visto aí deepfake, não sei o que, o cara põe a rosto de outra pessoa e a voz da pessoa, e parece que é a pessoa falando e a pessoa não falou nada daquilo. Esse é um risco. Tá? Então, qual que é a relação entre a segunda volta de Cristo, quando todo olho o verá, e a inteligência artificial? Qual que é a possível relação que eu consigo imaginar? Seria alguém criar um negócio para parecer que Jesus já voltou, né? Para parecer que é Jesus falando, ou alguma coisa assim. Como é que isso nos afeta? Não nos afeta, porque se a gente entender o que foi ensinado aqui, né? Que a gente vai ser arrebatado, o Cristo salvo, porque o salvo não precisa se preocupar, porque ele vai ser arrebatado, ele vai estar lá com Cristo. Quando Cristo voltar, ele volta com os salvos e a gente vai entender o que está acontecendo, né? Agora, para o não salvo pode ficar preocupado com várias coisas, né? Essa é só mais uma, né? Porque, como foi dito aqui, o não salvo ele vai ser enganado, né? Vai ter uma operação do erro. Se vai usar a inteligência artificial para isso, eu não sei, mas é um risco, pode acontecer, pode usar de algum jeito inteligência artificial para criar alguma coisa que vai enganar as pessoas. Mas quem crê em Cristo não precisa se preocupar com isso. Quem não crê tem coisa até pior para se preocupar, mas vai ser enganado, como a gente vê na Bíblia, tá bom? Então a minha visão é essa. Eu não sei exatamente o que a pessoa que fez a pergunta imaginou, mas a possível relação que eu vejo é a inteligência artificial sendo usada para enganar as pessoas. Acho que isso já começou e vai, conhecendo o ser humano, não vai melhorar. Mas o salvo não precisa se preocupar. Se a gente entende o que ele nos ensina, a gente pode estar tranquilo, tá bom? Obrigado, Luke. E os jovens, se não souber o que fazer, vai estudar tecnologia. Obrigado, gente. Almoço.